caro aluno de pós-graduação. Seja bem-vindo a mais uma disciplina do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Neste momento, você está iniciando o estudo da disciplina de Proteção ao Meio Ambiente, em que serão abordados alguns temas com o objetivo de ampliar o seu conhecimento sobre a temática ambiental. Assim, esta videoaula apresentará alguns tópicos importantes que serão abordados nesta disciplina, com o objetivo de auxiliá-lo a conhecer algumas definições técnicas relacionadas à temática ambiental, conhecer um pouco da legislação ambiental, identificar e avaliar os riscos inerentes às diversas atividades relacionadas ao saneamento básico e resíduos sólidos diversos, propor ações para a melhoria dos ambientes de trabalho e conhecer alguns planos de gerenciamento ambiental. Vamos ver com mais detalhes cada um destes assuntos? Para atuar na área ambiental, é imprescindível que você conheça e saiba interpretar a legislação ambiental vigente no país, no estado e no município em que você pretende realizar algum trabalho. Nesta disciplina, abordaremos algumas leis de abrangência nacional, mas os entes federativos, estados e municípios poderão aprovar leis mais rígidas, nunca mais liberais. Por isso, depois de estudar a lei federal sobre um determinado assunto, procure se informar sobre a existência de alguma lei de uso local. Para iniciar o seu contato com a legislação ambiental, estudaremos duas leis. Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. Você já ouviu falar destas leis? Pois bem, a Lei número 9.605/98 é conhecida por Lei de Crimes Ambientais e a Lei número 6.938/81 foi responsável pela criação da Política Nacional do Meio Ambiente. Ao estudar a legislação ambiental, você poderá se deparar com alguns termos técnicos. Você conhece a definição técnica de meio ambiente? Sabe o que é um risco ambiental? Conhece a diferença entre poluição e contaminação? A literatura apresenta algumas definições, veremos a seguir. Meio ambiente é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Assim, ao analisar esta definição, podemos concluir que cada empresa deve respeitar o meio ambiente, cumprindo as legislações e as normas pertinentes e, consequentemente, não causando poluição, pois é responsável pela circunvizinhança em que atua. Riscos ambientais são provenientes de agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Estes agentes são responsáveis por várias doenças ocupacionais. Para facilitar o estudo, estes riscos foram divididos em 5 grupos, incluindo os riscos ergonômicos e riscos de acidentes, ambos muito importantes em algumas atividades laborais. O grupo 1, considerado da cor verde, inclui riscos físicos, onde temos como exemplo o ruído. No grupo 2, a cor vermelha, considerando os riscos químicos, temos como exemplo as poeiras. No grupo 3, da cor marrom, considera-se os riscos biológicos, em que temos como exemplos os vírus. No grupo 4, da cor amarela, temos os riscos ergonômicos, em que temos como exemplo esforço físico intenso. E o grupo 5, da cor azul, engloba os riscos de acidentes, onde temos um exemplo, o arranjo físico inadequado. Poluição e contaminação. Poluição é a degradação da qualidade ambiental causada por atividades humanas que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Contaminação ocorre quando a concentração de determinadas substâncias do ambiente atinge níveis mais elevados que os normais ou naturais, mas ainda em níveis de concentração abaixo do tolerável em relação a critérios adotados e, portanto, não causando algum efeito danoso à fauna, à flora e ao homem. Assim, se essas substâncias não alterarem as relações ecológicas existentes ao longo do tempo, a contaminação não é considerada uma forma de poluição. Identificação de riscos ambientais no saneamento básico. Você sabe quais são os serviços classificados como saneamento básico? Conforme a Lei nº 11.445/2007, podemos definir o saneamento básico como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Para a identificação dos riscos ambientais, você precisa analisar cada posto de trabalho, conhecer o processo de tratamento, verificar a utilização de produtos químicos e, principalmente, observar todas as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Poderemos observar que as atividades relacionadas com saneamento podem apresentar riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Apesar de todos os riscos serem importantes e precisarem ser monitorados, precisamos monitorar e controlar adequadamente os riscos biológicos, por serem praticamente invisíveis e, portanto, não receberem a importância devida. Medidas de prevenção. Cabe a você, engenheiro de segurança do trabalho, propor e implementar as ações de melhoria dos ambientes de trabalho com o objetivo de eliminar ou minimizar os riscos ambientais. Para auxiliá-lo nesta tarefa, você poderá utilizar uma ferramenta muito importante, o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais. É através dele que você conhecerá o ambiente de trabalho, as funções desempenhadas pelos empregados e os respectivos riscos associados às tarefas. Assim, fica mais fácil propor as melhorias com o objetivo de preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. As ações previstas no PPRA devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores. Acompanhe na tela algumas recomendações básicas que você poderá sugerir. Cada empregado é responsável pela sua própria segurança. Desça e suba as escadas devagar e segure o corrimão. Mantenha seu local de trabalho sempre limpo e em ordem. Deposite o lixo em recipientes apropriados. Aprenda a localização dos extintores de incêndio e a maneira correta de manuseá-los. Não os retire do lugar e mantenha livre a área destinada ao equipamento. Comunique qualquer acidente no momento da ocorrência, por mais insignificante que seja. Pequenos ferimentos podem dar origem a graves infecções. Não remova nem permita que outras pessoas retirem corpos estranhos dos seus olhos. Procure o ambulatório médico. Fume somente em locais permitidos. Não ingira bebidas alcoólicas antes de ir ao trabalho e nem as tome durante o trabalho. Planos de gerenciamento ambiental. Veremos agora alguns planos de gerenciamento ambiental. PCA, Plano de Controle Ambiental. PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre o PGRS,
que é imprescindível quando falamos de sustentabilidade. Deverá ser adotado por empresas e também em cada residência, com o controle e fiscalização do poder público municipal. Depois de tramitar por 20 anos no Congresso Nacional, a Lei nº 12.305/2010 foi aprovada. Trata-se da lei que aprovou a implementação da PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo considerada prioridade, com o objetivo de acabar com os lixões até 2014, implantar a coleta seletiva, a logística reversa e a compostagem dos resíduos úmidos. Com certeza, um grande desafio para o poder público e empresas privadas do país e principalmente para os municípios que foram considerados os responsáveis pela limpeza pública. Então, eu pergunto, como estão estes serviços na sua cidade e na sua casa, no seu trabalho? Será que você consegue colaborar? Esta lei estabelece uma ordem de prioridade para a gestão dos resíduos sólidos, ou seja, não geração, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Observe que os resíduos possuem um valor econômico e, portanto, devem ser reciclados ou tratados, enquanto apenas os rejeitos devem ter disposição final. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelece que o gerenciamento dos resíduos deva ser realizado com responsabilidade compartilhada, ou seja, envolve o poder público, as instituições governamentais e as empresas privadas, além de responsabilizar todos os geradores a separar o lixo na fonte. Chegamos ao fim desta videoaula. Aproveite a oportunidade para ampliar seus conhecimentos e seu interesse pela problemática ambiental, para a qual você, futuro engenheiro de segurança do trabalho, poderá ser requisitado para apresentar algumas soluções viáveis. Um grande abraço e excelentes estudos!